Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termologia para o nono ano. Na aula de hoje a gente vai ver sobre temperatura e como que nós podemos começar a trabalhar com as medidas de temperatura. Bom, num primeiro momento a gente tem que se perguntar como que nós podemos medir a temperatura. É comum as pessoas acharem que elas têm uma forma de medir temperatura confiável através do próprio tato, ou seja, através da própria sensação corpórea, você consegue dizer quando uma temperatura está quente ou quando uma substância está fria, ou se o ambiente está mais quente ou mais frio, mas a gente quer saber se esse tipo de sensação ele pode ser associado a algum número, ou seja, pode ser tratado como uma grandeza física. Ela é confiável, a gente pode confiar no nosso próprio tato para medir temperatura? Bom, para isso a gente tem um experimento aqui, um experimento que você pode fazer em casa. Você vai precisar de 3 bacias, você vai precisar pegar um pouco de água quente, um pouco de água no chuveiro, óbvio que tem que ser uma água que não vá causar nenhum dano na sua pele, porque você vai colocar sua mão dentro dessa água, e também um pouco de água com gelo, água fria misturada com gelo. Uma outra coisa que tipo de água que você vai precisar é água a temperatura ambiente, água do próprio chuveiro, ou seja, para ser um tipo de temperatura entre a temperatura mais fria e a temperatura mais quente. Esse experimento vai consistir no seguinte: você vai colocar uma das suas mãos, tá? Por exemplo, você pode colocar sua mão direita na água que está fria, na água que está misturada com gelo, tá? Essa água que está fria, você vai sentir a sensação de que ela está fria, realmente batendo com como a água está. E aí você coloca a sua mão esquerda na bacia com água quente. E aí você vai sentir a sua mão, vai dizer para você que a temperatura daquela água está quente, ou seja, ela está acima da temperatura do seu corpo. Bom, depois disso, você deixa isso por um tempo, para o seu corpo se acostumar um pouquinho com a temperatura, e aí você vai vir para a parte principal do experimento. Você vai tirar a sua mão dessa água fria e vai colocar na água que está a temperatura ambiente, as duas mãos. Você pode fazer isso de forma alternada, porque você vai sentir um pouco de confusão nas sensações. Porque a sua mão direita, que estava na água fria, ela vai sentir, ela vai dizer para o seu corpo que a sensação é que essa água está quente, enquanto a sua mão que estava na água quente vai dizer que essa água está fria. Ou seja, a gente vai ter um conflito entre essas duas informações. Então, esse tipo de experimento serve para mostrar que, dependendo do seu estado, dependendo de como a sua mão, a sua pele esteja, dependendo até do seu estado emocional, a sua medida vai variar completamente. Então, medir a temperatura através das sensações corpóreas não é confiável. Então, a gente vai ter que ver como que nós podemos fazer uma medida mais confiável utilizando outros tipos de formas de medir, ok? Bom, agora nós precisamos lembrar o que é a temperatura. A temperatura nós definimos como o grau de agitação das moléculas de um determinado corpo. Como é difícil você conseguir medir cada uma das moléculas, como ela está se agitando, quanto que é a energia cinética associada a elas, fica muito complicado de você medir a temperatura através dessa forma precisa, respeitando o conceito de temperatura que nós falamos. Então, para medir a temperatura, nós vamos ter que medir de forma indireta, ou seja, através das consequências da variação da temperatura ou das consequências da temperatura de um determinado corpo. Para isso, a gente vai introduzir 2 conceitos importantes. É o conceito de substância termométrica e o conceito de grandeza termométrica. Substância termométrica é a substância em que pelo menos uma de suas propriedades físicas varia de forma mensurável com a temperatura. O que eu quero dizer com que varia de forma mensurável? Tá? Quando eu estou falando aqui que essa substância tem uma propriedade física que muda com a temperatura, que varia com a temperatura, eu estou dizendo que você tem que procurar objetos, olha, você tem que procurar corpos de substâncias que têm algum tipo de propriedade que você consegue medir com uma certa facilidade e que varia de acordo com a temperatura. Um exemplo disso é se você tiver uma substância que muda de cor quando você muda de temperatura. Você poderia usar ela para associar com algumas temperaturas. Mas dentre as propriedades que mudam de acordo com a temperatura na maioria das substâncias, nós temos, por exemplo, a pressão nas substâncias gasosas. Nós também temos a variação de volume, isso tanto em sólidos, líquidos e gasosos, e nós também temos a variação de densidade nos corpos, também entre sólidos, líquidos e gasosos, quando você muda a temperatura. Então, essas são a maioria das substâncias oferece esse tipo de mudança quando você muda a temperatura. Então, a maioria das substâncias serve como substância termométrica. Porém, a gente vai ver que não é tão simples assim, a gente vai ter algumas complicações em algumas substâncias.
Bom, e o que é a grandeza termométrica? A grandeza termométrica vai ser exatamente essa grandeza, ou seja, essa propriedade física dela que vai mudar de acordo com a temperatura. Seja a densidade, seja o volume, seja o que for que está mudando com a temperatura, a gente vai falar que isso ali é a grandeza termométrica. Por exemplo, o comprimento de uma barra. É uma das primeiras coisas que a gente vai ver é que quando você muda a temperatura de um determinado sólido, o volume dele varia. Isso também se aplica a gases, isso também se aplica a líquidos. Então aqui eu trouxe um exemplo, tá? Mostrando aqui uma barra, e essa barra está sujeita a um calor, tá? Então a gente tem uma chama aqui de uma vela esquentando essa barra. Depois de algum tempo recebendo esse calor, ela vai mudar a temperatura, e quando mudar a temperatura, ela também vai sofrer um pequeno acréscimo no seu comprimento, tá? Ela vai sofrer um pequeno acréscimo no geral, tá? No volume geral dela, mas é mais perceptível no comprimento dessa barra. Esse é um tipo, essa barra é uma substância termométrica e essa variação no comprimento é a grandeza termométrica dela. Porém, na prática, nós percebemos que apesar de ser possível medir essas variações de comprimento em barras de ferro, em barras de metal, que são ótimos dilatadores, ou seja, eles dilatam com muita facilidade, eles aumentam o comprimento com muita facilidade à medida que a temperatura aumenta, você vai perceber que os líquidos têm uma capacidade melhor de dilatar do que os sólidos. E dentre os sólidos, os metais têm uma capacidade melhor da maioria dos sólidos. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai perceber o uso para medir temperatura do mercúrio. E o que o mercúrio tem como uma substância importante agora na medida de temperatura? O mercúrio, ele é um metal, ou seja, ele oferece toda essa propriedade dos metais de dilatar facilmente com a temperatura, mas ele também é um metal líquido. Ele é o único metal líquido na temperatura ambiente. Ou seja, ele tem uma capacidade de dilatar, ele vai ter uma capacidade de dilatar muito alta exatamente porque ele é um metal e ele é líquido. Ok? Bom, por fim, como que nós podemos utilizar tudo que nós já vimos para poder fazer algum tipo de medida, utilizar as substâncias para fazer medidas de temperatura? Aqui eu trouxe alguns tipos de termômetros, que são esses aparelhos que nós utilizamos para medir a temperatura. Eu vou trazer algumas formas de utilizar as propriedades termométricas, né, as grandezas termométricas das substâncias, para a gente associar isso a algum tipo de variação de temperatura. Um dos primeiros tipos é utilizando uma barra bimetálica. Uma barra bimetálica é quando você pega dois tipos de metais diferentes e você cola eles através de uma soldagem. Veja bem que você não vai fazer uma mistura desses dois metais quando eles estão em líquidos. Não, você só vai derreter uma face dessa barra, dessa barra e uma face da outra barra de forma que eles consigam colar e ficarem fundidas umas nas outras, tá? Bom, quando a gente tiver essa barra bimetálica, ela vai ter dois tipos de materiais. Na parte, por exemplo, aqui nesse exemplo, na parte superior ela é feita de material, na parte inferior ela é feita de outro material. Quando nós expomos essa barra ao calor, ela começa a aumentar a temperatura e nós sabemos que ela vai tender, por ser um metal também, ela vai ter uma tendência a dilatar. Porém, por ser feito de dois materiais, cada um dos materiais vai tentar dilatar de forma diferente. E aí a gente vai chegar numa inconsistência, porque um dos materiais vai querer ficar maior do que o outro. A natureza, por si só, um efeito que acontece para compensar isso, é que a barra começa a se curvar. Ela sozinha, apenas pela exposição do calor, ela começa a se curvar, porque na curvatura você sabe que uma das duas barras vai estar mais longa do que a outra. Ou seja, isso vai compensar o fato de que uma delas tem que dilatar mais, tem que aumentar mais o seu comprimento do que a outra. Isso faz com que a barra tenha uma curvatura. Então, a gente vai utilizar esse efeito ao nosso favor. Uma das formas de fazer isso é usar esse aparelho aqui, que é o termômetro de lâmina bimetálica. Tá? Geralmente ele é utilizado em frigoríficos, em regiões muito frias, porque esse efeito ele fica muito mais claro nessas variações de temperatura entre 10, menos 10 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. E como é que ele funciona? A gente basicamente coloca essa barra bimetálica curvada, a gente associa ela com alguma temperatura, e a gente deixa que, à medida que a temperatura do ambiente vai mudando, à medida que o dia vai mudando, ou a temperatura do local em que ela esteja, seja um frigorífico ou um forno, vá mudando, à medida que ela vai mudando, ela vai fazer a própria barra curvar para um lado ou curvar para o outro, porque dependendo, ela vai precisar contrair ou dilatar
dependendo do aumento, dependendo da diminuição do aumento da temperatura. Então a gente tem uma forma de fazer um aparelho de medir temperatura que não vai precisar de eletricidade, não vai precisar de pilha, ou seja, com as próprias propriedades da natureza, a gente tem uma forma boa de medir temperatura, associando exatamente essa curvatura da barra, tá? Uma outra forma, uma das mais importantes, é o bulbo de vidro. Quem fez o bulbo de vidro foi o Daniel Fahrenheit, em 1724. Ele também trabalhava, ele fazia manuseio de vidro, então para ele foi mais fácil fazer esse tipo de construção. Ele construiu um tubo com uma canaleta bem estreita no meio, ou seja, um tubo muito fino no meio, de forma que ele pudesse preencher com um líquido, e esse líquido ele só fosse dilatar basicamente para cima e para baixo. Ou seja, nós sabemos também, que eu já falei, que quando a gente aquece um líquido, ele dilata melhor do que um sólido. Então, esse tipo de construção ela é perfeita para você medir a temperatura, porque à medida que a temperatura aumenta, ou seja, se você expor esse termômetro a uma temperatura maior, esse líquido vai tender a subir e vice-versa, ele vai tender a contrair. E aqui a gente entra nas substâncias termométricas, ou seja, substâncias que nós vamos utilizar dentro desse termômetro. Duas delas mais comuns são o mercúrio e o álcool. Agora, por que a gente utiliza ambos? Porque o mercúrio, ele tem um ponto de ebulição, aliás, ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição, respectivamente, de menos 39 e 365 graus Celsius. Ou seja, ele começa a solidificar a uma temperatura de menos 39 para baixo e ele começa a evaporar acima de 365 graus Celsius. E é óbvio que se ele começar a evaporar aqui dentro, ele vai tentar ocupar um espaço muito maior, porque os gases ocupam um espaço muito maior do que os líquidos. Isso pode levar a explodir o bulbo de vidro, ou até mesmo, até mesmo causar algum dano, mas com certeza não vai servir para a nossa medida acima dessa temperatura, nem abaixo dessa temperatura. Para temperaturas muito frias, geralmente é utilizado o termômetro de álcool, tá? O etanol. Se nós utilizarmos aqui como líquido, como a substância termométrica, o etanol, ele tem uma variação para temperaturas mais frias, entre menos 114 graus Celsius e 78 graus Celsius, ou seja, ele congela a menos 114 e ele evapora a 78. Ele não é recomendado para temperaturas altas, né, porque ele evapora a 78 graus Celsius, mas ele é bem recomendado para temperaturas frias. Tá? E por último, nós temos o pirômetro, que é um aparelho utilizado geralmente em indústria, um aparelho mais recente, eletrônico, que ele utiliza através de medições, através de um laser, através da medição também da emissão de radiação, ele consegue medir a temperatura das substâncias de forma eletrônica, um aparelho mais complicado, mas o principal que a gente trouxe aqui é para mostrar que para temperaturas acima de 600 graus Celsius, temperaturas muito quentes, geralmente em fornalhas, em indústrias, a gente utiliza esse pirômetro. Então, nós podemos ver que utilizando essas propriedades da natureza, nós conseguimos medir a temperatura de forma precisa e que a gente vai poder utilizar nos nossos cálculos daqui para frente. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.